Caião, telepatia é coisa do diabo? Não, é da mente humana. Isso. O homem tem o poder da telepatia, uns têm mais, outros têm menos. Quase toda mãe é telepática. Mãe é brincadeira. Quando ama os filhos. Quase todo mundo que... Eu diria o seguinte, todo mundo que ama... É telepático. É telepático. Eu sei. Todo mundo eu que identifico o alô da Bianca. Do é, Caio. e até Alô. não, às vezes você está do outro lado do oceano, mas você é telepatizado. Isso é Eu maravilhoso. já fui e sou Isso é maravilhoso. toda hora. Isso é maravilhoso. Se você acorda sabendo algo sobre alguém que você ama, Tem uma eu ligação. nunca tive nenhuma telepatia acerca daqueles que eu, por exemplo, eventualmente não goste. Não... Eu amo todo mundo, mas eu não gosto de todo mundo. Tem um monte de gente a quem eu amo, segundo Jesus mandou amar e descreveu como sendo amor, e que são pessoas para a gente amar, mas não são pessoas para a gente gostar. Todo mundo que eu amo e gosto, minha conexão telepática é quase natural quando o amor é intenso. E eu teria tantas histórias para contar, mas infelizmente o tempo não dá. Sim, cara. Dessas telepatias. Acho que eu vou contar só um caso. Manda um aí. Eu tinha um amigo, tem um amigo, ele está vivo, Rosivaldo de Araújo, lá no Amazonas. Foi o meu primeiro diretor de televisão na Rede Amazônica de Televisão. Ele deve estar aí com os seus 70 anos hoje. E ele, quando eu entrei no ar, em 74, foi ele que me dirigiu. Foi ele que me deu as primeiras dicas todas de TV. E nós ficamos muito amigos. Eu fiz uma viagem. Eu acho que eu vim aqui para Brasília em 80. Aliás, para Taguatinga. Com ele. Primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. Então eu estava voltando de Cascavel. Um dos dois lugares, Cascavel no Paraná ou aqui. Sei que eu estava voltando mal, com febre. Muita febre. Preguei ao relento. Não foi em Taguatinga, foi realmente em Cascavel, Paraná. Frio, geada. E eu gripei depois de uma semana pregando diuturnamente. Eu adoeci severamente. Ficou uma semana lá? Uma semana pregando de manhã, de tarde, de noite, nos hospitais, na rua, na esquina, em tudo que é lugar. E quando eu estava voltando, cheguei doente em casa, chumbadão. E meu pai foi me pegar no aeroporto e falou: olha, meu filho, seu amigo foi deixado pela esposa. Você sabe que ele é louco por ela, apaixonado. Ele não aguentou o desespero do abandono e tentou suicídio. Nossa, cara. E ele quase conseguiu. Meu Deus. A ingestão foi forte. É que chegaram rapidamente, conseguiram levá-lo para o hospital, próximo à casa dele, fizeram uma lavagem nele. Ele ficou em coma há alguns dias e está acordando hoje. E a primeira coisa que ele pediu foi para te ver. Então nós vamos do aeroporto para a casa dele. Aí nós fomos, chegamos lá, na casa que eu ia sempre, na Coaban, do Japiim. Eu cheguei, entrei, aí a esposa dele tinha voltado para casa. Ela teve problemas com eles, acabaram se separando definitivamente, mas ela tinha respeito pela pessoa dele. Quando ela soube que ele tinha tentado se matar, ela ficou muito angustiada e foi cuidar. Ainda ficou mais alguns tempos lá com ele, mas não deu certo. Aí eu chego lá... Não, desculpa, eu cometi um erro aqui na cronologia. Meu pai me disse que ele estava no hospital. É isso. Aí eu fui ao hospital. E estava lá no hospital, ainda meio amarrado, saindo ali do coma. E eu fiz uma oração com ele, ele me chamava de shepherd, que é um outro nome para o pastor. Tem o preacher, que é o pregador, e o shepherd, que é o pastor de ovelhas mesmo.
Ele me chamava de Shepherd. Sei. Aí ele, ô Shepherd, mas lá ele estava lá mais morto que vivo. Eu tava chapado. Chapadão. Chapado. Aí eu fui e orei com ele, fui para casa angustiado. Quando foi à noite eu não conseguia dormir. Aí eu me ajoelhei ao lado da minha cama e orei mais ou menos de meia-noite até 5 horas da manhã por ele, 6 horas da manhã. Mas quando deu 5 horas da manhã, me deu uma convicção imensa de que eu tinha entrado na mente dele. 4 horas da manhã, de fato. Que isso, cara? Que eu tinha entrado na mente do Você rapaz. teve essa viagem? Ah, sim. Que eu tinha entrado. E aí eu falei, eu sabia que ele estava sonhando. E eu entrei no sonho dele Que é isso, cara? e falei, Senhor, mostra para ele o Salmo 23, não como letra, mas como cenário da tua consolação viajando dentro dele. Aí depois eu falei, Senhor, mostra para ele os 2 caminhos. E qual é a escolha que ele tem que fazer pela vida. Aí depois eu falei, Senhor, mostra para ele quem é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Aí eu fiquei com certeza de que eu tinha entrado no sonho dele, no pensamento dele. Tá. Acabei de orar e fiquei esperando o dia clarear. Aí corri para a casa dele, 6h30 da manhã eu cheguei lá. Bati na porta, a esposa que tinha voltado para cuidar dele atendeu. Eu falei, eu vim ver o fulano. Ela falou, Caio, alguma coisa aconteceu com ele que ninguém consegue explicar. Eu tentei perguntar, ele disse, não. Eu fui visitado por algo poderoso, eu estou voltando para trabalhar. Eu não fico mais prostrado em nenhuma depressão de modo algum. Aí ele voltou para a televisão, eu corri lá. Quando eu cheguei na televisão, ele estava no meio do estúdio, dizendo, puxa essa luz para cá. Naquele tempo tinha aqueles Refletores enormes com aquele papel de cores para mudar a luz, Gelatina. botar amarela, azul. Gelatina. Isso, aquelas gelatinas. Você prendia ali aquele calor brutal, né? Aqueles tudo quente. Né? estúdios enormes de alto para poder você não ser todo torrado de... É, porque é muito quente. E eu até hoje tenho problemas na pele, porque eu fui muito exposto a tudo aquilo a minha vida inteira. E hoje eu tenho que passar bloqueador solar para ficar até aqui embaixo dessa luz, porque se você botar um ultravioleta eu tô todo queimado. Sei. Aí, pois bem, aí eu chego lá, ele me vê de longe no estúdio. Aí lá vem ele numa alegria, gritando, Shepherd! Deus é bom, Deus é bom. E ele era um cara assim, meio ateu antes. No mínimo agnóstico. Tá meio que nem aí. Eu não sabia muito, não queria saber. Tá. Gostava de mim e estava bom. Aí ele falou, não vamos conversar que não vem para o meu gabinete. Ele era diretor lá. Fechou o gabinete, eu entrei e eu sentei, aí ele falou, você não tem a menor ideia do que aconteceu? Eu falei, não, eu tenho ideia total do que aconteceu, sei o que te aconteceu, você quer contar ou quer que eu conte? Aí ele falou, não, eu quero que você conte, já que você diz que sabe. Eu falei, você sonhou com pastos verdejantes, águas tranquilas, e atravessando graças e consolações e o vale da sombra da morte, e você encontrou do lado de lá um banquete de graça e de amor de Deus e de bondade. Aí o cara começou a chorar e soluçar. Falei, deixa eu continuar. Eu falei, aí diante de ti apareceram 2 caminhos e você tinha que escolher. E você escolheu uma vereda simples, a famosa trilha menos percorrida, o caminho estreito, que pouca gente acerta e escolhe. Aí ele caiu num pranto enorme. Como é que você sabia? Eu digo, não terminou. Aí você deu de cara com o bom pastor que te transformou numa ovelha e te guiou pelos pastos verdejantes até que você acordou explodindo de amor e de paz. Cara, esse sujeito chorava
convulsivamente. E foi uma coisa poderosa, impressionante. Se ele estivesse me ouvindo agora, acho que hoje ele está morando no interior do Amazonas. Pelo menos a última vez que eu soube, ele estava. Mas se ele me assistir em algum momento, ele não vai conseguir me ver sem se debulhar em lágrimas e em quebrantamento. E todo mundo em Manaus de televisão conhece esse meu amigo querido que está lá e foi uma das figuras televisivas de técnica de televisão, de direção, de TV, de tudo mais, das mais respeitadas na cidade. Então, eu creio que, conquanto eu estivesse falando com Deus, a minha conexão com Ele foi telepática. Eu senti na hora que houve o enlace. Na hora que tu... Que loucura, hein? Como eu podia contar outras histórias também, mas o nosso tempo esgotou. Acabou, Caião.